Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia ou boa tarde a todos que estão assistindo. Vamos continuar nosso estudo aqui do livro dos Espíritos. Hoje, em especial, eu não vou conseguir usar a Facecam, né? Mas vamos lá. Então, paramos no capítulo, ainda no livro primeiro, Causas Primárias, capítulo 3, a Criação, onde nós iremos falar rapidinho sobre cada um desses temas, certo? Então, vamos começar. Como surgiu o universo? Então, o capítulo começa com uma questão muito fundamental, né? O universo foi criado ou sempre existiu, assim como Deus? Na questão 37, os espíritos afirmam que o universo não poderia ter sido criado em si mesmo. A ideia apresentada é que se o universo teve um princípio, não poderia ser obra de si próprio. Sua origem deve estar relacionada a uma causa superior para o espiritismo. Essa causa é justamente Deus. E a questão seguinte pergunta: como Deus criou o universo? E a resposta é bastante simples: pela sua vontade. Ou seja, dentro da visão apresentada em O Livro dos Espíritos, o universo não existe, o universo não é, no caso, o resultado de um acaso absoluto. Muito pelo contrário, existe uma causa primária por isso. E essa ideia se conecta diretamente com aquilo que foi apresentado anteriormente no livro dos Espíritos, né? De Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas existe algo muito importante aqui. O Espiritismo explica que não pretende apresentar uma explicação científica detalhada sobre cada etapa da formação do cosmos. A gente se atenta, o objetivo do Kardec é discutir principalmente a origem e o sentido da criação, tá, gente? Então aqui a gente pode entender um pouco melhor todo esse contexto. Seguindo para o próximo, formação dos mundos. Depois de falar sobre a origem do universo, Kardec passa a tratar sobre a formação dos mundos. Segundo as respostas apresentadas no capítulo, os mundos não são eternos. Eles possuem processos de formação, desenvolvimento e transformação. Isso significa que o universo está em constante movimento. Os mundos podem surgir, desenvolver-se e também passar por processos de transformação. E isso traz uma ideia muito interessante. A criação não precisa ser entendida como algo completamente parado. Pelo contrário, existe um processo contínuo de transformação. Hoje sabemos, através da astronomia, que estrelas e sistemas planetários realmente passam por diferentes etapas de formação e transformação. Mas é importante não misturar conceitos, tá? Do ponto de vista central filosófico do capítulo é que o universo possui uma ordem e uma origem e que estão relacionadas à ação criadora de Deus, certo? Próximo, como surgiu a vida, né? Depois dos mundos, surge outra pergunta ainda mais próxima de nós. Como apareceram os seres vivos? O capítulo aborda justamente a formação dos seres vivos. As respostas indicam que os elementos necessários para a vida já estavam presentes na matéria e que em determinado momento começaram a surgir os organismos. Mas aqui aparece uma questão fundamental. A vida surgiu imediatamente ou passou por diferentes etapas? A perspectiva, a gente pode compreender que a criação de um processo gradual, que foi aos poucos, com o processo de seleção natural, né? É algo bem simplório, aos poucos vai tendo a modificação, né? E isso é importante porque evita uma interpretação extremamente simplista da ideia da criação. A ideia é que é simplesmente imaginar que tudo apareceu e pronto, exatamente como encontramos hoje, e não é assim. Existiu uma transformação, existe um desenvolvimento e existe uma diversidade dos seres. Existe uma ordem por dentro desse processo de como surgiu a vida. Certo? Vamos lá. Próximo. Povoamento da Terra. Então, essa parte do capítulo é bem interessante. Outro ponto importante do capítulo é o chamado povoamento da Terra. Aqui Kardec aborda uma questão que durante muito tempo provocou debates. Como a humanidade chegou à Terra? Na época do Kardec, existiam diferentes interpretações religiosas e científicas sobre a origem da humanidade. Uma das ideias tradicionais era que toda a humanidade teria surgido exclusivamente de um único casal, associado à figura bíblica de Adão e Eva. O capítulo questiona uma interpretação literal dessa narrativa,
Questão 59, por exemplo, explica que muitas divergências entre determinadas interpretações religiosas e o conhecimento racional surgem porque certos textos podem possuir sentidos alegóricos. É algo bem importante de se levar em consideração. Muitos textos da Bíblia têm sentido alegórico, tá? Ou figurativo, e não necessariamente literal. E por esse ponto é interessante, porque Kardec não propõe simplesmente abandonar a ideia bíblica, né? Ele propõe que determinados textos sejam analisados com cuidado, ou seja, ser analisados na linguagem original, no hebraico, com aramaico, para poder buscar o significado verdadeiro, né? Opa, peraí. Tá, vamos ver se sai essa tela aqui. Aí. Próxima questão. Adão foi o primeiro homem? Que é um ponto também muito importante, né? E essa é uma das questões mais interessantes do capítulo. Adão foi literalmente o primeiro homem que existiu na Terra? E segundo a abordagem apresentada por Kardec, a ideia é considerar Adão como um único ancestral de toda a humanidade. Precisa ser analisada à luz de conhecimentos disponíveis. A narrativa bíblica pode conter elementos simbólicos e alegóricos. Isso significa que não devemos interpretar cada passagem como uma descrição científica da história da humanidade. Kardec, inclusive, utiliza como exemplo outras questões que, no passado, pareciam entrar em conflito com determinadas interpretações literárias das escrituras. Na questão 59, do Livro dos Espíritos, Kardec argumenta a razão que a razão e a ciência podem ajudar a compreender que determinadas interpretações antigas precisavam ser revistas. E aqui aparece uma característica muito importante do pensamento espírita. A fé e a razão não precisam ser inimigas, muito pelo contrário. A fé pode ser acompanhada pelo questionamento, pela reflexão e pela busca do conhecimento. Diversidade das raças humanas, certo? Vamos lá. Outro assunto tratado no capítulo é a diversidade da humanidade. Se todos os seres humanos possuem uma origem comum, como explicar as diferenças físicas existentes entre os povos? Kardec aborda justamente essa questão. A resposta está relacionada à diversidade das condições de vida, às características dos diferentes povos e ao processo histórico de desenvolvimento da humanidade. É importante lembrar que estamos falando de uma obra publicada no século XIX. Todas as perguntas que o Kardec tinha ainda tinha uma mentalidade de alguém do século XIX, né, que ele questionou para os espíritos. Por isso, algumas expressões também, ó, e classificações presentes no texto pertencem ao contexto intelectual daquela época. Então, hoje precisamos ler essas passagens com consciência histórica, sem retirar as afirmações do contexto que foram produzidas. A princípio mais ampla que podemos destacar é: a diversidade física não significa diversidade de valor espiritual. Dentro da visão espírita, todos os seres humanos possuem a mesma origem espiritual e caminham para o progresso. Então, aqui a gente não está fazendo acepção de raças. Tá? A gente está falando de uma visão lá do século XIX. Leitura, palavras específicas abordadas naquele contexto histórico. Então, não queira fazer uma leitura literal ou tentar criar alguma interpretação sociológica atual. Gente, não. Não. Tá? Tem que saber fazer essa diferenciação. Assim, também muitas pessoas acabam interpretando errado a Bíblia justamente por conta disso, que é aplicar algo de 2000 anos atrás, tentar aplicar hoje. Vamos lá. Existe vida em outros planetas? Outro ponto. Agora chegamos a uma das partes que mais desperta a curiosidade no capítulo. Será que estamos sozinhos no universo? A resposta apresentada pelo Espiritismo é extremamente interessante. O capítulo aborda a pluralidade dos mundos, ou seja, a Terra não seria necessariamente o único mundo habitado. A ideia de que Deus, sendo infinitamente poderoso, criador de um universo tão vasto, não teria criado uma quantidade imensa de mundos sem finalidade. Assim, o Espiritismo apresenta a possibilidade de existirem diferentes mundos como diferentes condições e diferentes níveis de desenvolvimento, certo? E não devemos interpretar isso como se todos os planetas tivessem necessariamente seres humanos exatamente iguais aos habitantes da Terra. Os mundos podem apresentar condições muito diferentes e, consequentemente, a vida pode apresentar características também diferentes adaptadas àquele outro planeta.
E agora o finalzinho, considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Essa ideia tem uma consequência filosófica muito profunda, e se existem inúmeros mundos, então a humanidade precisa abandonar a ideia de que a Terra necessariamente ocupa uma posição absoluta e privilegiada dentro da criação. Isso não significa que a vida humana não tem importância, muito pelo contrário. Significa que precisamos desenvolver humildade diante da grandeza do universo. Imagine olhar para o céu em uma noite estrelada e pensar: talvez existam mundos que nunca veremos, formas de vida que não conhecemos, e existam diferentes estágios de desenvolvimento espalhados pelo universo. Essa perspectiva amplia nossa visão sobre a criação e também nos faz perceber como ainda sabemos pouco, né? Então, ainda estamos em um processo de desenvolvimento intelectual da nossa civilização, e ao mesmo tempo também somos espíritos imortais. Então, quando desencarnarmos, poderemos ter acesso a muito mais informações, vidas em outros planetas, já porque não nossa alma, né, vai estar fora do corpo, nosso espírito, né, vai estar fora do corpo, e a gente vai poder ter acesso a outros planetas que, com os recursos atuais que a gente não teria possibilidade de ir com o nosso corpo, né? Então é isso, gente. Esse foi o fim do nosso vídeo. É para ser algo bem rápido mesmo. Esse nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu vou fazer resumos assim no capítulo. Pega um capítulo, faça uma explicação bem rápida sobre ele, de 10, 11 minutos no máximo, e aí a gente já pula para o próximo capítulo, ok? Não vou mais fazer aquele sistema de perguntas, ler cada pergunta e respondendo, porque senão fica muito longo. O livro é muito extenso. Então, e também muita gente também já fez isso. Então, muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e até mais.